Olá pessoal, vamos ver agora em contabilidade a escrituração. E o que vem a ser escrituração? Ela é uma técnica contábil, tá, que era utilizada para registrar todos os fatos que afetam o patrimônio da entidade. Os registros denominados lançamentos vão ocorrer em livros contábeis. E os principais livros contábeis são o diário e o razão. Livro diário e livro razão. A gente usa na contabilidade, para escriturar o livro diário e o livro razão, o chamado método das partidas dobradas. Esse é um método que é o, vamos dizer assim, o alicerce de toda a contabilidade. Ela começa com o método das partidas dobradas. O que vem a ser esse método? Ele vai dizer o seguinte, que o registro a débito em uma ou mais contas deve corresponder a um registro de igual valor em uma ou mais contas. Ou seja, sempre que eu registro a débito algo, eu vou registrar a crédito também, e no mesmo valor. É por isso que a contabilidade sempre vai ter que bater. A soma dos débitos tem que ser igual à soma dos créditos, porque em cada lançamento eu debito certas contas e credito outras contas no mesmo valor. A soma deles é no mesmo valor. Então, como eu disse, em cada lançamento, a soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Não há débito sem crédito correspondente em igual valor. E o que eu sempre digo aqui? Olha, não se esqueçam que débito não é um valor negativo, crédito não é um valor positivo. Débito o que é? Aplicações de recursos. E crédito o que é? Origens de recursos. Então, a soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Equivale a dizer que a soma das aplicações é igual à soma das origens de recursos. Tá? Então, vamos ver aqui alguns trechos de uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, a resolução CFC número 1330 de 2011, que trata sobre a escrituração contábil. Então, tudo que afeta o patrimônio da empresa ou de uma entidade, né, de forma mais ampla, ele vai gerar um lançamento. E esse lançamento, ele vai ter que elementos mínimos? Primeiro, a data da ocorrência do fato contábil, tem que saber a data, né, que ocorreu, qual é a conta devedora, qual é a conta credora, o histórico da transação. Então, por exemplo, ele vai dizer a compra de mercadorias, mercadorias para revenda, vai ter uma outra conta, a obtenção de empréstimo bancário. Ele vai ter esse histórico ou um código padronizado, que é o normal hoje em sistema informatizado, que é colocado um código aí, aquele código corresponde a um determinado histórico padronizado. Tá? O valor, né, importantíssimo, né, na contabilidade a gente vai estudar o patrimônio é avaliado em moeda. Então tem que ter um valor. E essa informação que permite identificar de forma unívoca todos os registros relacionados ao mesmo lançamento contábil. Então tem que poder diferenciar aquele lançamento dos outros. Quando eu precisar procurar algo, falar, olha, o que aconteceu naquela data? O que houve ali? Onde que está registrado esta operação? Então eu tenho que conseguir identificar aquele lançamento. Algumas questões ali que são colocadas nessa resolução. Primeiro, admite-se o uso de códigos e abreviaturas nos históricos dos lançamentos, desde que permanentes e uniformes, devendo constar o significado dos códigos ou abreviaturas no livro diário ou em registro especial revestido das formalidades extrínsecas. Daqui a pouco a gente vai ver o que é formalidade extrínseca, mas ela tem a ver com a forma de apresentação dos livros. Mas enfim, o que ele vai dizer aqui? Uma forma de se fazer escrituração é descrever no histórico a operação, aí está, perfeito. Só que ao invés disso, o que se pode optar? Pode-se optar por colocar um código, ou uma abreviatura. E aí, como que você vai saber, quem for averiguar aqueles lançamentos, o que significa aquele código, o que significa aquela abreviatura? Por isso que a norma diz o quê? Você pode usar o código, mas vai ter que ter em um livro, seja no livro diário ou em outro livro, o significado daqueles códigos ou abreviaturas, porque é óbvio que se um código se referir, por exemplo, a pagamento de fornecedores, vai ter que ser sempre o mesmo código e assim por diante. A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e de responsabilidade exclusivas do profissional da contabilidade legalmente habilitado. Isso é importante saber. Quem que pode fazer a escrituração?
a emissão de relatórios, a emissão de balanço e outras demonstrações contábeis. Profissional de contabilidade legalmente habilitado. Então ele vai ter que ser, ter a formação contábil e tem que ter um registro no Conselho de Contabilidade. Aí, eles é que podem fazer essa escrituração. As demonstrações contábeis devem ser transcritas no livro diário, complementando-se com as assinaturas do titular ou de representante legal da entidade e do profissional da contabilidade legalmente habilitado. Ou seja, eu tenho a escrituração dos livros, mas como que se trata essa informação? Como é que alguém observa o que aconteceu na empresa? Ela não vai observar, ter uma ideia geral da empresa, olhando aqui registro a registro no diário e no razão. Ela vai precisar do quê? De um demonstrativo mais sintético, simplificado, onde ela possa observar aquelas classes, tá? Que a gente vai ver agrupadas. Então eu vou ter lá subcontas do ativo, subcontas do passivo, e aí se obter uma análise, por exemplo, um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado do exercício. São exemplos de demonstrações contábeis. O que vai acontecer? Quem pode elaborar é o profissional, de contabilidade legalmente habilitado, mas essas demonstrações vão ser o quê? Transcritas no livro diário e vão ser assinadas por quem? Por esse profissional de contabilidade legalmente habilitado e também pelo titular, se for uma empresa individual, ou representante legal dessa entidade, dessa empresa que seja uma sociedade. Tá? Livro diário, escrituração obrigatória do diário. Tá? Então, o que diz a norma? No livro diário, devem ser lançadas em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. O que vai ter no diário? Tudo que afeta o patrimônio da entidade, tudo que afeta. E ele vai dizer o quê? Em ordem cronológica, ele vai dizer, olha, o que aconteceu? Debitei tal conta e creditei tal conta. Comprou mercadoria, comprou 10 mil reais em mercadorias a prazo. Debito mercadorias, credito fornecedores, tá? A data, o valor, 10 mil. Então, essa vai ser a função do diário. O diário vai estar escriturado, registrado todos os eventos que afetaram o patrimônio da empresa. E ele é de escrituração obrigatória. Vou dar um exemplo de lançamento. Então, compra de mercadorias no valor de 30 mil à vista, pagamento em dinheiro. Como seria o lançamento no diário? Vai ter lá, São Paulo, 13 de março de 2015, mercadorias à caixa. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai debitar, olha só, ele vai debitar a conta mercadorias e vai creditar caixa. Como que eu sei? Porque primeira conta é dito qual que foi debitada e em segundo lugar, qual que foi creditada, e a creditada é precedida de A. Então, mercadorias, se ele comprou mercadorias, aumentou o ativo mercadorias, ativo aumenta débito. Então, debito mercadorias. Credito quem? Credito o outro lado, origem de recursos, que foi o quê? A diminuição do ativo caixa. Caixa diminui a crédito. Então, credito caixa, o histórico é compra de mercadorias à vista da empresa Sol e Lua, conforme nota fiscal número 225. Qual foi o valor da operação? 30 mil reais, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, se fosse um lançamento computadorizado, tá? Seria esse com código também, vai ter os mesmos elementos, tá? Vai ter lá local e data, valor aqui, 30 mil, debitou mercadorias, tá aumentando o estoque de mercadorias, creditou caixa, porque saiu o dinheiro do caixa, diminuiu o caixa, e aqui o histórico da compra. Então aqui são exemplos aí. E por que eu coloco lançamento manual, que a conta creditada é precedida do A, e o lançamento computadorizado, que é o débito ele coloca um D e o crédito um C. Eu coloco os dois exemplos porque são as maneiras diferentes que vão aparecer em prova, tá? Aparece das duas formas. Continuando, livro razão. O que ele vai ter? Que informação vai ter no razão? Todas as informações que tem no diário. Poxa, mas peraí, por que ele faz duas vezes se ele vai ter a mesma informação? Por uma razão simples. A informação é a mesma, mas elas são organizadas de forma diferente. Tá? O livro diário, que a gente acabou de ver, ele vai estar escriturado cada uma
cada um dos eventos na data cronológica. Vai estar lá dizendo, olha, hoje, se eu pegar lá a data de hoje, sei lá, um dia ali, eu vou colocar lá tudo que aconteceu na empresa, tá? Debitei e creditei tal ponto, debitei e creditei. Tá, vai ser ótimo. Se eu quiser saber tudo que aconteceu lá no dia 13 de agosto de 2018, eu vou lá no diário e vou ver os eventos que ocorreram no dia 13 de agosto de 2018. É o diário que eu vou procurar. Agora, se eu quiser saber qual foi o saldo da conta caixa, poxa, se eu fosse observar o saldo da conta caixa, eu teria que pegar desde o início da empresa e ir buscando o que aconteceu na conta caixa, quais os eventos que afetaram o caixa para se chegar ao saldo. Seria impraticável, né? Imagina fazer isso numa instituição centenária, num grande banco. Impossível. Para isso se tem o quê? O livro Razão. O livro Razão vai ter a mesma informação. Todos os eventos que afetaram o patrimônio da empresa vão estar registrados no livro Razão. Só que o Razão é organizado por contas. Então, como ele é organizado por contas, ele é um livro sistemático, organizado em contas, se eu precisar saber qual o saldo da conta caixa, o que eu vou fazer? Eu vou lá na conta caixa, no Razão, e vou observar ali qual é a última linha dele, saldo. Aí, muito simples, né? Então, por isso eu tenho dois livros. Ele é um livro obrigatório, segundo as normas contábeis. Na legislação do imposto de renda vai constar também a obrigatoriedade do livro Razão para determinados tipos de empresa. Tá? Ele é considerado sistemático porque ele é organizado em contas. Tá? O livro diário a gente viu que ele é também de escrituração obrigatória. A gente viu os exemplos, né?